pastor e teólogo luterano Walter Altman é professor titular na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Doutor em teologia, entre outros assuntos, ele se dedica à história das teologias latino-americanas. Atualmente, o professor Walter Altman é moderador do Conselho Mundial de Igrejas. No Religare de hoje, o ex-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil fala sobre os caminhos do protestantismo no país. Seja bem-vindo, professor. Participe do Religare e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe a sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Professor, qual é o rosto do protestantismo brasileiro? O rosto do protestantismo brasileiro é bastante diversificado. Temos desde as igrejas oriundas do movimento migratório ao Brasil, depois da independência do Brasil, é o caso da Igreja Luterana, até as igrejas protestantes de missão, que vieram através da atuação de missionários, particularmente norte-americanos, e mais recentemente o pentecostalismo, que a princípio era considerado um desdobramento do protestantismo, mas hoje naturalmente adquiriu já, pelo seu crescimento, uma postura própria de característica de pentecostalismo. Sim. Quais seriam as características, de cada uma dessas facetas do protestantismo no Brasil? No caso do luteranismo, mesmo por ter vindo na época do Império, em que a religião católica era a religião oficial e as condições pelas quais foram admitidos ao país eram de que não efetuassem nenhum tipo de atuação missionária, contudo, tolerados na sua própria preservação da fé, nas suas comunidades, esse cristianismo luterano desenvolveu características muito próprias de solidificação das comunidades, mas ao mesmo tempo um relacionamento desde o princípio muito amigável com a Igreja Católica. Embora houvesse, do ponto de vista luterano, na época do Império, algumas discriminações em relação a cemitério, não reconhecimento dos seus matrimônios, contudo prevaleceu uma relação de respeito mútuo. Quanto ao protestantismo de missão, ele enfatizou muito a atuação proselitista e os primeiros missionários não consideravam os católicos como verdadeiramente cristãos e, portanto, viam esta atuação como uma atuação essencial para o crescimento do próprio cristianismo. Mais recentemente, várias das igrejas protestantes, mesmo as de origem de missão, aderiram conscientemente ao projeto ecumênico e depois do Vaticano II, em que a Igreja Católica também aderiu ao ecumenismo, se estabeleceram relações de respeito mútuo. Já em relação ao pentecostalismo, que num primeiro momento também é um movimento de missão do exterior ao Brasil, mas mais recentemente com um assim chamado neopentecostalismo, são movimentos oriundos do próprio país e que são caracterizados por uma militância muito forte de testemunho do Evangelho e de procura de novos adeptos, mesmo junto às demais igrejas. Sim. Como é que nós poderíamos identificar os traços da teologia de cada um desses grupos? É possível identificar diferenças significativas? É possível identificar diferenças que, naturalmente, hoje não são mais tão acentuadas devido ao intercâmbio entre as próprias igrejas, mas um dos característicos das igrejas históricas do protestantismo era uma ênfase muito forte na pregação da palavra. O sermão, a homilia sempre desempenhou um papel central nos seus cultos e, em alguns segmentos, até com uma certa depreciação do valor da Eucaristia, que hoje está sendo recuperado na maior parte das igrejas protestantes como algo também central para o exercício da fé. Contudo, permanece esta ênfase muito especial na própria proclamação, no sermão. Desde o início havia sempre uma ênfase muito grande na leitura da Bíblia, um característico muito próprio do protestantismo, que encontrou o seu veio
meio originário, da sua fonte doutrinal, na própria escritura. Mas a gente poderia chegar também a momentos, a detalhes mais peculiares, digamos assim. As igrejas da Reforma, da tradição reformada calvinista, por exemplo, são visceralmente contrários a qualquer tipo de imagem. E, portanto, o máximo que teriam de decoração nos seus templos seria uma cruz vazia, jamais um crucifixo que, segundo a sua tradição, feriria o mandamento no decálogo de não ter imagens. Já o luteranismo, por exemplo, tem também crucifixos, não adquiriu essa postura tão radicalmente contrária às imagens. Então, entrando numa igreja protestante, encontrando um crucifixo, provavelmente será uma igreja luterana, ou então uma igreja anglicana, que naturalmente preservou também essas imagens. Sim. E o que falar da teologia do segmento pentecostal do protestantismo? Bem, é muito diversificada a teologia do pentecostalismo. Naturalmente, um veio central para todos eles, a ênfase na ação do Espírito Santo, né? As correntes mais históricas, digamos, a Assembleia de Deus, colocam uma grande ênfase, então, nos dons do Espírito Santo, na glossolalia, que é o falar em línguas estranhas. Já uma ênfase um pouco menor, digamos, mas ainda assim também existente na oração de cura. Enquanto que as igrejas mais do veio neopentecostal adotaram uma postura muito mais de ações de massa, e com promessas, muitas vezes, bastante altas, elevadas, no sentido de curas, de milagres, de obtenção de empregos e assim por diante. Então, há mesmo no ramo pentecostal e neopentecostal diferenças de ênfases. Os ramos mais históricos também colocam uma ênfase na constituição de comunidades, no apoio mútuo entre os fiéis, enquanto que as igrejas neopentecostais têm uma ênfase muito maior nos eventos de massa. Sim. O que falar de um ecumenismo no interno do protestantismo brasileiro, considerando exclusivamente as igrejas protestantes clássicas e as igrejas pentecostais e neopentecostais? Como se dá o diálogo no interno dessa tradição? Mesmo aí, esse diálogo é bastante diversificado e nem sempre tão fácil assim. Eu poderia dar como exemplo as duas igrejas luteranas mais significativas no país, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a qual eu pertenço e que congrega aproximadamente 3/4 dos luteranos no país, mas a segunda igreja luterana, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem vínculos históricos com o chamado Sínodo de Missouri nos Estados Unidos. São duas igrejas luteranas que se reportam à mesma escritura, obviamente, mas também aos mesmos escritos confessionais. No entanto, tem diferenças de entendimento da própria escritura. A visão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com o Sínodo do Missouri, é mais literal na sua interpretação da escritura, enquanto que a ISLB, outra igreja, enfatiza mais a escritura como portadora do Evangelho, da mensagem de salvação, mas não tem uma compreensão literal da escritura. Isso leva a que, embora haja alguma cooperação entre as duas igrejas, por exemplo, no âmbito da publicação de escritos de Lutero, não há um reconhecimento pleno mútuo entre as igrejas, sim, particularmente por decisão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Semelhantemente, também as igrejas presbiterianas, são a maior igreja presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é membro do Conselho Mundial de Igrejas, não é membro do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Já a Igreja Presbiteriana Unida, que lá na origem estava unida, a IPB, mas se separou, é uma igreja com um viés ecumênico. A relação das igrejas luteranas com a metodista, com a anglicana, com as igrejas presbiterianas, de modo geral, é bastante fraterna, mas os níveis de cooperação são bastante diversificados, sim, conforme o comprometimento com o ecumenismo de cada uma. E no que diz respeito ao reconhecimento das igrejas neopentecostais?
Essas pequenas igrejas que vão surgindo nas periferias das grandes cidades, algumas já ocupam templos bastante significativos, têm uma presença na sociedade bastante consolidada. Não há um reconhecimento formal. Até mesmo porque as igrejas neopentecostais não têm esse viés da procura do diálogo ecumênico. Contudo, nós encaramos que o movimento pentecostal e neopentecostal é naturalmente um grito de alerta, digamos assim, para as igrejas históricas. Antes de qualquer crítica, que talvez também deva ser feita, mas antes de qualquer uma, deve haver a reflexão autocrítica das igrejas históricas. Quais são os aspectos que nós tenhamos negligenciado, não tenhamos sido suficientemente flexíveis, não somos suficientemente adaptados a novos desdobramentos culturais no país e da população brasileira e assim por diante. Mas há naturalmente, do ponto de vista teológico, diferenças. Digamos, igrejas neopentecostais enfatizam uma teologia da prosperidade que destoa bastante de uma ênfase luterana, por exemplo, uma teologia da cruz, e que evita qualquer manifestação de triunfalismo ou promessas exageradas. Sim, nós vamos continuar essa conversa. O Religare de hoje está com Walter Altman. Falamos sobre o protestantismo brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já.